Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa Palavra do Dia e também a Mega TV, esta que é a televisão do futuro. É um prazer enorme para nós trazermos este programa e também a Palavra do Senhor para alimentar o nosso espírito a cada dia. Então, nós não vamos faltar com o nosso compromisso de todos os dias estarmos aqui presentes para trazer uma mensagem para fortalecer a sua fé e também para trazer encorajamento sempre que você precisar. E nós estamos aqui e esperamos que você também possa continuar ligado à Mega TV e acompanhar toda a programação que passa aqui nesta televisão. Então eu quero convidar a todos vocês que nos acompanham pela televisão. Você pode sim nos encontrar também pelo Facebook. Estamos sim em quase todas as plataformas e você pode sim deixar o seu like, o seu comentário pelo nosso Facebook e também pelo nosso Instagram. E você pode subscrever-se no YouTube. Basta apenas acessar a Mega Rádio e Televisão SA. Ativa, sim, todas as notificações e você não vai perder nenhum dos programas que têm sido trazidos pela Mega TV para poder preencher o seu dia. E hoje nós estaremos trazendo a palavra do Senhor e sem demora nós estaremos trazendo uma mensagem específica para este dia. Esperamos que você esteja pronto para receber esta palavra. E quero também estender o meu convite para todos aqueles que se encontram no local de trabalho, você que está aí neste momento no seu local de trabalho, talvez se encontre em casa, vamos sim juntos acompanhar a mensagem de Deus e, na verdade, nós seremos abençoados. Então você é meu convidado especial a participar desta edição e a receber a mensagem que temos preparado para alimentar o seu espírito. Então, nós estaremos neste momento entrando em momento de oração. Este momento que eu sempre convido a todos, não importa o seu credo religioso, importa que você ative a sua fé e busque sim, com todo o seu coração, aquilo que você deseja na presença de Deus. E não se esqueça, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentada. Isso não quer dizer que você esteja impedido de buscar as coisas que você precisa, mas saiba que tudo está em Deus. Toda a solução se encontra na presença de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos sim entrar em um momento de oração. Santo Deus e Santo Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, neste dia. Bendizemos o Teu nome, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede, pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham neste momento, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram nas suas casas em quarentena. Pai, venha visitar, venha tocar, venha intervir, venha curar toda enfermidade. Oh Deus, não existe absolutamente nada que seja impossível para o Senhor. E tudo é possível ao que crê. Cremos no Seu nome. Cremos na sua manifestação e por isso neste momento levantamos a nossa voz e clamamos diante da sua presença para que o Senhor venha em socorro, venha, Senhor, curar, levantar aqueles que estão enfermos e permita, Senhor, que o Senhor possa responder na vida dos teus filhos. Declaramos a bênção sobre aqueles que nos acompanham e falamos, Senhor, que esta palavra possa vir ao encontro da situação daquele irmão e daquela irmã. Pai, abençoa este dia e abençoa, Senhor, abrindo portas, prosperando o caminho e a jornada dos meus irmãos que me acompanham neste momento através deste canal. Pai, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós queremos sim convidar a você a ficar ligado a este programa, pois hoje nós temos uma mensagem totalmente especial, uma palavra muito simples e a palavra que queremos trazer para todos vocês, para você que se encontra em momentos difíceis e você está em momentos de dúvidas. Eu quero deixar essa mensagem da parte de Deus para a sua vida. Vai ficar tudo bem. Então, esta
é a mensagem que nós estaremos trazendo para todos vocês, pois nós sabemos que a vida do homem é cheia de desafios e muitas vezes nós podemos nos encontrar em momentos de dúvidas, de incertezas, onde nós não sabemos o que vai ser, o que será do amanhã, o que será do dia de hoje. Há pessoas que neste momento que estamos aqui trazendo esta palavra, elas se encontram sem saber o que vão comer, e o que vai acontecer. Pessoas que procuram soluções e não conseguem achar soluções para as suas vidas. Mas eu quero que você prepare o seu coração e também prepare a sua Bíblia. Deixe o seu bloco de nota já aberto, prepare a sua caneta e nós estaremos sim, juntos, sim, através desta mensagem, anotando aquilo que o Senhor estará falando para o seu coração. Olha, quando a palavra de Deus é trazida, sempre ela tem um espaço na vida daquele que a ouve. E você deve aprender sempre a dar ouvido à voz do Senhor. Você precisa abrir o seu coração. E quando a palavra de Deus está sendo ministrada, você deve sim procurar todas as formas de pedir que o Espírito Santo possa ministrar na sua situação. Talvez eu estarei trazendo uma única mensagem, mas Deus tem poder de fazer com que esta mensagem ela possa caber na sua situação e trazer a solução daquilo que você precisa. Então, abra o seu coração, permita-se ser abençoado, permita-se ser edificado pela palavra do Senhor. Deus é um Deus que não falha e Ele tem sim uma mensagem específica para a sua vida. Amado irmão, amada irmã, este é o momento de você ativar a sua fé. Estamos em um tempo em que esta doença, essa pandemia que está afetando as nações e nos obriga, temos que recuar para nós mesmos. Esse tempo é um tempo útil de você poder recuar um pouco e começar a examinar a sua vida, analisar as suas escolhas, analisar o que você tem feito. Talvez você tenha sido aquela pessoa que tem vivido a sua vida sem Deus. E eu quero desde já convidar a você a pedir com que o Senhor possa entrar na sua vida. Ele possa entrar no seu barco. Olha, quando as circunstâncias da vida começam a açoitar a sua vida, os ventos começam a soprar na sua vida, é importante que você esteja no lugar certo e esteja também com Jesus. É por isso que hoje nós estaremos trazendo a palavra que fala de Jesus dentro do barco. E por isso queremos que este recado possa caber na sua situação, possa caber na sua vida, não importando em que situação você se encontre, mas importa que você esteja com o coração aberto para receber esta mensagem. Então você é o nosso convidado todo especial. E quero também estender o convite a todos os empresários. Neste momento que você está acompanhando esta mensagem, eu quero convidar que você dê pelo menos um tempinho, alguns minutos, para ouvir esta palavra. E talvez você esteja a assistir pela televisão, está ocupado, vá pelo YouTube e acesse a Mega Rádio e Televisão e assim você poderá acompanhar na íntegra esta mensagem que eu creio ser da parte de Deus para a sua vida. Você que é empresário, ligue para nós e procure de todas as formas anunciar o seu negócio aqui na Mega TV. Então nós estaremos sim fornecendo a todos vocês o nosso contato. Sim, nós estaremos fornecendo contatos para que você possa entrar em contato conosco e assim você poderá anunciar o seu negócio. Saiba que nós estamos em quase todas as plataformas. Nós nos encontramos na StarTime, estamos na TMT e também na TV Cabo. E brevemente nós estaremos sim ocupando todas as plataformas possíveis para que você, tudo isto para que você não perca nada que esta televisão tem de melhor para todos vocês. Então, fique ligado à Mega TV e acompanhe a mensagem que estaremos trazendo para abençoar a sua vida, abençoar os seus negócios. E já lá no final do programa estaremos
orando para que, na verdade, esta não seja mais uma palavra vazia, mas seja uma palavra que se cumpre na sua vida. Então vamos sim agora a um curto intervalo e voltamos sim sem demora. Não saia daí e voltamos já já para trazer a palavra do Senhor. E voltamos sim, depois deste louvor dos nossos amados irmãos, a irmã Beni também, o Alfa Tulane, os nossos irmãos moçambicanos. É muito bom trazer o que este país tem de melhor para todos os moçambicanos. Então, vamos sim, neste momento, a palavra do Senhor. E sem demora, vamos sim fazer a leitura, onde nós estaremos meditando a palavra do Senhor, debaixo deste tema, vai ficar tudo bem. E vamos sim ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 8, e vamos ver os versículos 23 a 27. E assim se lê a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, como homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. 27.
E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Então, nós podemos sim hoje encontrar esta mensagem que me abençoa muito e me abençoa bastante. Esta palavra onde Jesus ele vem, ou a palavra do Senhor vem nos mostrar as maravilhas que o Senhor tem realizado, as coisas, as obras que o Senhor veio para realizar sobre a terra. A Bíblia diz que ele foi batizado com o Espírito Santo e poder, e ele vinha fazendo boas obras. Então, isto é algo maravilhoso quando nós podemos encontrar o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que é o Mestre da Galileia, aquele que vem para nos mostrar o caminho, este que é o caminho. Então, não há forma melhor, não há outra coisa melhor que olhar para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, é importante que você olhe para ele, é importante que você os teus olhos estejam fitos em Jesus. Olha, não importa qual seja a situação da sua vida, desde que você esteja olhando para Jesus, esteja esperando em Jesus. A sua fé deve estar depositada em Cristo, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Este que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar esta mesma obra. Então, amado telespectador, eu quero convidar a você a acompanhar esta mensagem conosco, pois sabemos muito bem que estamos vivendo momentos difíceis. Sabemos que a situação em que nós nos encontramos, estamos sim em momentos turbulentos, momentos em que as pessoas estão vivendo por viver, não sabem onde ir, o que devem fazer. Olha, a palavra do Senhor é um verdadeiro espelho da vida, daquilo que nós devemos fazer. Qual deve ser o nosso posicionamento quando nós nos encontramos em momentos difíceis? Talvez você é empresário e você está pensando, talvez até em fechar a sua empresa, ou está pensando que com esta situação você vai cair na falência, vai entrar em falência. Mas eu quero trazer esta mensagem e mostrar a você que vai ficar tudo bem. Pode parecer que não, mas você deve acreditar que vai ficar tudo bem. Olha, no final disto tudo, você verá que tudo estará no seu devido lugar. Então você precisa estar no lugar certo. Há coisas que você precisa fazer para que tudo possa terminar da melhor forma possível. Talvez você esteja preocupado porque o seu início foi muito bom. Talvez você começou este ano tão bem e tudo parecia que estava correndo perfeitamente. E quando chegou esta pandemia, esta situação, você começou a perceber que tudo está a desmoronar. Mas eu quero trazer esta palavra para dizer a você que é empresário, para dizer a você que é funcionário da empresa, talvez te mandaram ficar em casa por algum tempo, mesmo que você esteja sem emprego neste momento, eu quero que você receba esta mensagem. Vai ficar tudo bem. Enquanto você estiver vivo, a palavra de Deus diz que há esperança enquanto nós estamos vivos. Daí que você não pode perder a fé, não pode perder a esperança de que as coisas venham a mudar. Olha, as coisas podem estar sem rumo neste momento, mas você precisa entender que após essa situação toda, tudo vai ficar bem. Mas há um lugar onde essas coisas poderão acontecer, onde tudo, ou seja, onde as coisas que não estão bem ficam melhor. Isto só pode acontecer em um único lugar, porque o lugar mais seguro para se estar é em Jesus Cristo. É quando você tem Jesus na sua vida. E a palavra do Senhor, aqui onde nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus,
depois de ter ministrado a palavra, ele se encontrava ensinando de cidade em cidade. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele manda os seus barcos, os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos seguiam a Jesus e ele entra no barco e eles estavam passando para outra margem. A Bíblia diz que no meio e os discípulos seguiram Jesus, entraram no barco com Jesus e eles foram navegando no meio do mar, no alto mar. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto eles estavam navegando, no meio do mar, sobreveio uma grande tempestade, de sorte que o barco estava sendo açoitado, varido pelas ondas. Significa que no meio desta jornada, enquanto eles estavam navegando, ou seja, os discípulos estavam lá com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando entra no barco, ele foi descansar lá na proa do barco. Significa que Jesus estava lá e foi repousar, e então os discípulos continuaram a remar. Olha, enquanto isto foi acontecendo, a Bíblia diz que de repente sobreveio uma tão grande tempestade que começou a açoitar o barco, que começou, a Bíblia diz que as ondas quase que engoliam o barco. Então, a Bíblia diz que eles fizeram de tudo. Eles começaram a fazer aquilo que poderiam fazer para poderem se safar daquela tempestade. Olha, isto acontece na nossa vida. Quando nós começamos a navegar, quando nós começamos uma certa jornada na nossa vida, é importante que você saiba que a vida é feita de tempestades. Algumas tempestades, elas são previsíveis. Olha, mesmo na nossa sociedade, há momentos em que somos avisados. Todos os dias estamos assistindo o jornal e podemos ver a previsão da temperatura que vai se instalar no dia seguinte ou na semana seguinte. Quando você vai pela internet, você pode achar previsões do clima que vai se fazer sentir nos próximos dias. Mas você precisa entender que, por vezes na vida, as coisas não são tão previsíveis. Olha, quando eles saíram de uma margem passando para outra margem, eles não tinham consciência que de repente haveria uma tempestade. Talvez porque naquele tempo eles não tivessem as condições que nós temos hoje de poder saber com antecedência o que havia de acontecer. Talvez eles teriam evitado. Significa que a nossa vida, ou na nossa vida, há coisas que nós vamos poder prever, há coisas que nós vamos poder evitar, mas nem sempre as coisas são lineares. Há momentos e há situações que não são previsíveis. Há momentos que você pode até se precaver de uma situação, mas sempre há de repentes na nossa vida. Sempre há situações que surgem repentinamente, coisas que não estão no nosso controle. Nós não temos controle de todas as coisas. É por isso que você precisa entender que eles começam a navegar, mas a tempestade não estava ainda instalada. A Bíblia diz que de repente sobreveio uma tão grande tempestade. Olha, significa que na nossa vida há grandes tempestades que podem surgir sem um pré-aviso. Há coisas, há problemas que surgem, pessoas que nos acusam sem nós sabermos, problemas que aparecem na sua vida, na minha vida, sem que nós possamos esperar que venham. Olha, há coisas que vão acontecer na sua vida sem avisar. E se existe alguma coisa que sempre aparece sem avisar, são problemas. É como se fosse doença. Assim como o nosso irmão Roque Manuel diz que se existe algo que as pessoas não vão comprar, as pessoas não esperam e essas coisas chegam na sua casa sem saber, sem bater a porta, são enfermidades, são problemas. Então, existem coisas na nossa vida que nós não estamos no controle delas. Há coisas que você não vai conseguir controlar.
há situações que você não está à espera que aconteçam na sua vida. Mas importa que você esteja no lugar certo. Importa que Jesus, assim como a Bíblia diz que Jesus estava no barco, a tempestade se levanta no meio daquela situação, no alto mar, onde eles não tinham outro escape, outra solução. Veja, amado irmão, os discípulos, eles poderiam até saber navegar, mas acontece que a tempestade era tão grande que a Bíblia diz que as ondas começaram a açoitar o barco. O vento era tão forte que quase eles iam a pique. Significa que eles estavam quase perecendo naquele lugar. Mas alguma coisa maravilhosa aconteceu naquele lugar, porque no meio daquele barco, dentro deste mesmo barco que estava sendo açoitado, Jesus estava lá. Jesus estava dormindo. E a Bíblia não diz, não fala que Jesus saiu no meio da tempestade para poder ajudar os discípulos. Não. A Bíblia diz que enquanto o barco estava sendo açoitado pelo vento, pelas ondas, a Bíblia diz que Jesus estava lá descansando. Ele estava lá dormindo. E você me pergunta como é que Jesus ele consegue descansar no meio dessa tempestade? Olha, ele sendo Deus, não havia absolutamente nada que pudesse parar com a missão que ele vinha cumprir. E Jesus não estava inquieto pela tempestade. Não que ele não soubesse. Ele esperava que os discípulos fizessem a sua parte. Olha, na nossa vida, quando as coisas acontecem, existe aquilo que nós podemos fazer. Olha, os discípulos não correram logo a priori a ter com Jesus para pedir ajuda em Jesus, porque as coisas ou a situação ainda estava ao seu nível. Ou seja, estava ao nível dos discípulos começar a tentar fazer de tudo quanto eles podiam fazer para poderem saírem daquela situação. Talvez você não esteja entendendo por que eu estou trazendo esta mensagem e por que razão você está aí acompanhando esta mensagem. É mesmo porque Deus sabe que você se encontra no seu barco ou no barco da sua vida. Todos nós estamos em algum barco, mas o mais importante é sabermos se no nosso barco, quem está no nosso barco. Se Jesus está no nosso barco ou não está no nosso barco. Muitas vezes nós podemos afundar na vida, mas só podemos afundar se Jesus não estiver no nosso barco. E eu quero perguntar para você, meu irmão, você que está acompanhando este programa, não importa em que nível social você se encontra, talvez você é uma pessoa formada, talvez você é uma pessoa que já tem a sua empresa e se encontra numa situação de crise e você não sabe de onde virá o escape, a solução da sua empresa, dos seus negócios. Talvez você está sendo ameaçado, você vive um medo de perder tudo quanto você lutou para conquistar. Tudo quanto você precisa fazer é convidar a Jesus, é chamar Jesus para que ele possa entrar no seu barco. A Bíblia diz que Jesus estava descansando, ele estava dormindo. E eu costumo dizer que Jesus fez de propósito. Ele deu chance para eles resolverem a situação. Olha, no meio dos discípulos, lá estava Pedro, estavam lá os irmãos de Pedro e também estavam lá também alguns dos discípulos que a sua profissão era serem pescadores. Eles eram pescadores. Eles foram encontrados pescando. Então, eles conheciam as táticas, as estratégias para se livrar de uma grande tempestade. E eu acredito que eles fizeram de tudo o que podiam fazer. Por vezes na vida, não é porque nós não fizemos nada. Não é porque você não está tentando. Porque é importante que você faça a sua parte. Mas é importante também que você entenda que nem sempre o seu esforço será suficiente. Você vai precisar de ter uma ajuda de alguém que está acima de você. Alguém que tem poder de fazer o que você não pode fazer. Olha, Deus fez o homem cheio de glória, cheio de força, sabedoria, inteligência, cheio de graça. Mas existem níveis em que nós não podemos realizar as coisas. Há níveis que você precisa deixar Deus, aquele que é Deus,
operar na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus estava lá. E a coisa maravilhosa aqui, amado irmão, amada irmã, é que Jesus estava no barco. Mesmo que estas ondas desejassem acabar ou destruir aquele barco, não tinha como isso acontecer, porque aonde Jesus está, não é possível esse barco afundar. Não tem como esse casamento terminar enquanto Jesus estiver aí. Não tem como você permanecer ou terminar na miséria enquanto Jesus estiver no seu barco. Então, você deve ter o cuidado de convidar a Jesus para entrar no seu barco, porque em algum momento da vida haverão grandes tempestades, em algum momento da sua vida haverão situações que estarão fora do seu controle. Talvez você diga, pastor, eu sou dono do meu nariz, e eu sei que você pode ser dono do seu nariz, mas a sua vida também depende de Deus. Deus é quem te deu a vida que você tem. Deus é quem te deu a força que você tem. Você só está vivo porque Deus te permite continuar a respirar. Olha, quantas pessoas elas já pereceram. E você pode até dizer que não, essas pessoas morreram porque estavam doentes ou por outras razões. Não, nós continuamos vivos porque a graça de Deus ainda está sobre a nossa vida. Quando a graça termina na sua vida, tudo quanto você tinha para fazer, todos os seus projetos vão ficar todos cancelados. Então, a sua vida precisa estar no lugar certo. E o lugar certo é quando você está em Jesus e Jesus está no seu barco. E Jesus estava no barco. E vamos ver a seguir, depois deste intervalo, qual é a diferença de você estar ou você se encontrar no meio de uma grande tempestade enquanto Jesus se encontra no seu barco. Então não saia daí, voltamos já depois deste comercial. Então nós voltamos sim depois deste intervalo e esperamos que você possa estar sendo informado. Espero que você possa também entrar em contato conosco e venha também anunciar o seu negócio, deixe o seu comercial passar aqui na Mega TV e veja o seu negócio crescer com aqueles que estão crescendo. Então, nós estamos dando continuidade à palavra do Senhor, a palavra que vem para completar o seu dia, a palavra que vem para sanar a situação em que você se encontra. E hoje estamos trazendo esta mensagem, vai ficar tudo bem. Não importa qual seja a situação que você se encontre, não importa o tamanho das ondas. A Bíblia diz que os discípulos, eles começaram a fazer tudo quanto poderiam fazer. Quando as ondas começaram a açoitar o barco, quando o vento começou a soprar, eles começaram a fazer tudo quanto estava ao seu alcance em realizar. Então, na vida você deve aprender a fazer isso. Você deve fazer tudo quanto está ao seu alcance. Olha, nem tudo na sua vida vai precisar da intervenção de Deus. Há coisas que você sabe realizar, há problemas que você sabe resolver. Então, se você sabe resolver, resolva. Se você sabe solucionar, busque trazer a solução. Então, eu estou querendo dizer para você, amado telespectador, se você está enfrentando qualquer que seja a situação, analisa se está ao seu nível realizar. E se isso é algo que você consegue realizar, então traga a solução. Lute com as suas forças. Faça tudo com todo o seu esforço. Talvez alguns problemas que você está vivendo, algumas tempestades que se levantaram, elas estão continuando na sua vida. Não é porque Deus precisa intervir nessa situação, mas na verdade é porque você não deu todo o seu esforço. Você não está dando todo o gás. Você não está trazendo, não está lutando, não está imprimindo toda a força necessária para você resolver. Há coisas que você tem capacidade para resolver. Mas a Bíblia diz que os discípulos, eles tentaram com todos os recursos, com todo o conhecimento, com todas as estratégias que eles conheciam. Então,
todo o esforço que eles exerceram para poderem sair daquela tempestade, escapar com vida daquela situação, tudo isto foi água abaixo. Então, quando chegou a este momento, ao momento deles perceberem que eles iam perecer, aí sim foi quando eles se lembraram que Jesus estava no barco. Quantas vezes você está lutando e percebe, chega a um nível que você percebe que já não está conseguindo, que as suas forças estão desgastadas. Você consegue perceber, você olha à sua volta, você olha para dentro de você e você entende que já não há forças em você, já não há recursos à sua volta para poder resolver essa situação. E é exatamente nessa situação em que você precisa tomar a decisão certa. A Bíblia diz que os discípulos, tendo feito tudo quanto podiam fazer, eles perceberam que já não podiam mais nada fazer. Aí eles se lembraram que Jesus estava no barco. E quanta gente, quantas pessoas, quantos empresários, quantos funcionários entraram naquela empresa, começaram aquele negócio. Quantos casamentos estão terminando e simplesmente as pessoas se esquecem de chamar Jesus que está no seu barco. Olha, se Jesus estava no barco, havia sim uma razão de, depois de fazerem tudo quanto poderiam fazer, chamarem a Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram. A Bíblia diz que os discípulos, eles foram acordar a Jesus. E a Bíblia diz que eles clamaram. E eles começaram a gritar naquele barco. E disseram, Senhor, Senhor, ajuda-nos, estamos perecendo. Não te importas que perecemos. Em outras palavras, eles quando se aperceberam que o mestre da Galileia estava lá presente, eles quando se aperceberam que aquele que ressuscitou mortos estava lá presente, quando eles começaram a se recordar que, olha, não estamos sozinhos nesse barco. Olha, muitas vezes você vive fazendo tudo sozinho, mas nem sempre você tem que fazer tudo sozinho. Você não pode restaurar esse casamento sozinho. Com as tuas forças você está tentando, mas todo o seu esforço não está dando em nada. É momento de você se lembrar de Jesus. É momento de você se lembrar que há um Deus que está no meio do seu barco, no meio da sua situação. Olha, se ele não se encontra no seu barco, você tem a oportunidade hoje de convidar a Jesus e dizer, Jesus, entra no meu barco. O meu barco está para afundar. Talvez você já não tenha nem sequer esperança de ver uma solução para os seus problemas. Mas entenda que se Jesus estiver no barco, mesmo que ele esteja adormecido, você precisa despertá-lo. Quando você desperta, clama a ele, você está a despertar aquele que tem a solução dos seus problemas, aquele que tem poder para resolver qualquer que seja a situação da sua vida. E daí que você precisa entender que os discípulos, sabendo quem era Jesus, eles foram ter com Jesus e clamaram, Jesus, Senhor, te importas que nós perecemos? Olha, em outras palavras, Senhor, tu não pode nos deixar perecer. Estamos quase morrendo. O barco quase que está sendo levado, está sendo destruído pelas ondas, pelo vento, pela força do vento, pela força da tempestade. Então, é importante que você, quando as coisas saem do seu controle, quando você já fez tudo o que poderia fazer, aí é momento de você dizer, Senhor, ajuda-me. Senhor, vem em meu socorro. Apressa-te em me socorrer. Apressa-te em tirar-me dessa situação. Olha, quando você vai ter com Deus, não vá com pensamento de dúvida, de pensamento de medo, um medo de perder, de entrar em falência, de entrar no caos. Não, você precisa saber quem é Jesus. Os discípulos se lembraram quem era Jesus. Eles precisavam recordar-se que este mesmo Jesus, ele foi aquele que fez com que um jovem
que tinha uma mão mirada, ele pudesse ser restaurada a sua saúde. Este mesmo Jesus é aquele Jesus que encontrou aquela viúva que havia perdido seu filho, pudesse voltar. Ele adiou aquele funeral. Jesus é o mesmo que ressuscitou a Lázaro. Significa que nós precisamos nos lembrar que Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Ele era Deus, Ele estava com Deus. A Bíblia diz que Ele era o verbo, Ele estava com Deus e Ele é Deus. Então, pela palavra os mundos foram criados. Este é o Deus que criou todas as coisas. Talvez eles não estavam sabendo, na verdade, se esse Jesus tinha poder até que nível. Aí a Bíblia diz que eles acordaram Jesus, lembrando, sabendo quem era Jesus, recordando-se que Jesus estava no barco que estava sendo açoitado. Talvez o seu barco está sendo açoitado e Jesus está aí adormecendo. E talvez ele fez de propósito. Queria ver até onde os discípulos iriam. Talvez Jesus está querendo ver o que você fará nessa situação, quando as suas forças acabarem, quando as suas alternativas, as opções que você tem, os planos que você tem, quando não dão certo, qual é a sua atitude? A Bíblia diz que os discípulos, eles foram ter com Jesus e clamaram a Jesus: Senhor, importa que você, ou seja, pediram a Jesus que lhes salvasse daquela situação. E a palavra do Senhor, ela fala que Jesus, quando se levanta, a Bíblia diz que Jesus, ele saiu da proa do barco e ele levantou a sua mão e ele ordenou que o vento e a tempestade e as ondas se acalmassem. Ele ordenou que se aquietasse. Jesus mandou o vento parar e mandou as ondas se aquietarem. Então, a Bíblia diz que Jesus, virando-se para os discípulos, ele disse, ele disse para os discípulos: por que vocês temem? Por que vocês estão com medo? Por que vocês duvidam? Será que vocês ainda não têm fé? Homens de pequena fé. Olha, muitas das vezes nós temos a solução e não sabemos que temos a solução. Significa que Jesus estava mostrando que a solução era a fé. Olha, há coisas que nós podemos fazer no nível natural, mas existe um nível em que devemos entrar na fé, usar a fé em Deus, lembrando-se que Jesus está no barco e chamarmos Jesus para trazer a solução da nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus, ele aquieta a tempestade, ele aquieta as ondas, e ele diz para os discípulos: vocês são homens de pequena fé. Então, significa que se eles tivessem usado a fé, eles teriam feito o que Jesus fez. Então, aqui também eu entendo e percebo por esta passagem da Bíblia que quando nós não conseguimos resolver, quando nós não achamos a solução, existe a solução em Jesus. Olha, Jesus mandou o vento parar e ele aquietou as ondas do mar. A Bíblia diz que houve uma grande bonança. Significa que depois de uma grande tempestade, também pode surgir uma grande bonança. Pode haver uma grande tranquilidade. E eu quero nesta manhã dizer, através desta palavra, que após essa situação em que você se encontra, haverá uma grande bonança. Depois desses problemas tão grandes que você está enfrentando, por isso você deve aguentar firme e chamar a Jesus, acordar a Ele nesse barco, convidar a Jesus. Se Ele não se encontra no seu barco, chame por Ele, convida Ele para entrar na sua vida, no seu coração, chama Ele para estar nesse barco. O seu barco pode ser a sua família, o seu barco pode ser o seu emprego ou o seu desemprego, mas importa que você chame a Jesus para estar no seu barco e convida Ele para operar. Ele tem poder para aquietar, para paralisar o vento. Ele tem poder para aquietar as ondas, para paralisar tempestades. É por isso que eles olharam para Jesus e diziam, a Bíblia diz que eles diziam uns com os outros: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, Jesus tem poder sobre o mar. Jesus tem poder sobre a tempestade. Ele vai e tem poder para aquietar a tempestade da sua vida. Ele tem poder para paralisar as ondas. Então, não existe nada neste mundo que não obedeça
a este Deus. Então eu quero deixar esta palavra para todos vocês que estão acompanhando esta mensagem e dizer a vocês que tudo vai ficar bem. Depois de toda essa tempestade, haverá uma grande bonança. E você precisa receber essa mensagem e crer que tudo vai ficar bem. E você precisa colocar no seu coração, colocar a sua mão no seu peito e dizer consigo mesmo, vai ficar tudo bem. Porque, na verdade, tudo vai ficar muito bem. E você verá uma grande bonança na sua vida, na sua situação, seja no seu casamento, e a sua empresa não vai afundar. Esse casamento não vai terminar. No final de todos esses problemas, você deve saber que tudo vai ficar muito bem. E que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos continuar orando por você, para que tudo possa correr da melhor forma e que o fim de tudo na sua vida seja o melhor que você terá experimentado na sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós nos despedimos de todos vós. Foi um prazer enorme trazer esta mensagem. E quero convidar a você a ficar ligado à Mega TV e acompanhar toda a programação que vem para preencher o seu dia aqui na Mega TV. Então, que Deus abençoe e até amanhã, pontualmente, à mesma hora. E contamos com a sua presença. E muito obrigado pela audiência. Deus abençoe.